Olá, pessoal. Meu nome é Marise Souza, eu sou aluna do segundo período de Letras e Literatura UF Consórcio com CEDERJ. Vamos fazer uma revisão para a P1 de Linguística 2? Vamos lá? A questão 1 da revisão pergunta: em que medida a linguagem pode ser caracterizada como fenômeno cognitivo? O termo cognição diz respeito a tudo que se relacione à aquisição, estocagem, recuperação e uso do conhecimento. A linguagem, junto com outros fenômenos, como, por exemplo, a percepção, atenção, memória, conceito, crença, raciocínio, emoções, faz parte da nossa cognição. Podemos caracterizar a linguagem como um fenômeno cognitivo, na medida em que ela é um tipo de conhecimento específico. Nesse caso, um conhecimento tácito, implícito e inconsciente, que é adquirido. E, ao mesmo tempo, permite que novos conhecimentos possam ser construídos e transmitidos. Denominamos esse conhecimento da língua como conhecimento linguístico ou competência linguística. Agora eu vou tecer alguns comentários a respeito dessa questão, tirados da apostila. Então, com base na aula 1 da apostila, todo ser humano que não tenha alguma patologia relacionada à linguagem, ele está apto para a linguagem, ele já nasce com essa aptidão. E a faculdade de linguagem, ela se mostra assim, bem ativa a partir dos 3 anos de idade, e ela atinge o seu ápice aos 5 anos de idade. Na adolescência, há uma queda nessa habilidade linguística natural. Então, os adolescentes, se eles quiserem aprender, por exemplo, alguma outra língua sem ser a língua natural, né, do seu país, ele precisa se esforçar, precisa fazer cursos, intercâmbio, etc. Então, daí vem a diferença entre você aprender uma língua estrangeira e uma língua mãe. E a facilidade com que as crianças, né, ali até os 5 anos, elas têm de aprender qualquer língua natural. Isso é bem interessante. E o que seria a cognição, conforme está lá escrito, né? Aquisição, estocagem, recuperação e uso do conhecimento. Para acrescentar mais um pouquinho a este comentário, a linguagem é um fenômeno cognitivo, por isso ela pode ser até perdida. Por exemplo, como ela é um fenômeno cognitivo e os seus centros de comando, de controle estão na mente, caso haja algum acidente que envolva o cérebro, a gente pode, infelizmente, perder essa habilidade da linguagem. O funcionamento da mente humana é que tem essa tarefa de produzir e compreender as expressões linguísticas numa língua natural. E é uma tarefa psicológica extremamente complexa. Por quê? Segue uma sequência de ações. Primeiro a gente pensa, depois a gente elabora os morfemas, em seguida as palavras, a seguir as frases e, por fim, o discurso. Então, parece muito simples. Eu estou aqui fazendo esse processo complexo, numa fala que não é muito planejada, não tem assim um script rígido, e eu não estou me dando conta de que eu estou fazendo isso, justamente por ser um processo inconsciente. Bom, e a linguagem, por que ela é um conhecimento tácito? Justamente vamos entender isso diferenciando o tácito do declarativo. Existem conhecimentos declarativos que são aqueles que eu aprendo nas escolas, enquanto que a linguagem eu aprendo ali naturalmente, no crescimento e desenvolvimento infantil. À medida em que eu vou para a escola, eu começo a aprender outro tipo de conhecimento, que é um conhecimento declarativo. Por exemplo, vamos estudar português, e aí vamos aprender o que é sujeito, verbo, predicado, e por aí vai. Agora, a linguagem, ela, como é tácita,
explícita, né, implícita, a gente parece até que não faz esforço nenhum, né, para executar essa habilidade. Então, o conhecimento linguístico ou competência linguística é que caracteriza essa habilidade. Existe antes mesmo da gente frequentar as escolas, né? Então, isso aí eu já falei. Vamos para a segunda questão de revisão. A segunda questão é a seguinte: como podemos definir o que é chamado de faculdade da linguagem? Então, a resposta é: chamamos de faculdade da linguagem a disposição biológica que todos os seres humanos que estejam com a sua capacidade linguística intacta e íntegra possuem para adquirir, produzir e compreender palavras, frases e discursos. Vamos aos comentários adicionais. Faculdade da linguagem. Por que a gente tem essa faculdade, né? Porque ela é uma característica natural da espécie humana. É uma disposição biológica, desde que a gente esteja saudável nessa questão mental de produção da linguagem. É uma disposição inata para adquirir, produzir e compreender palavras, frases e discursos. Gente, pode estar até parecendo um pouco repetitivo, mas é bom para a gente poder assimilar bem o conhecimento e não ficar só copiando, né, aquilo que está lá na revisão. Bom, o porquê e o como nós temos essa faculdade da linguagem é que são os objetos de pesquisa da linguística como ciência cognitiva. Então, quando a linguística ela vai olhar para essa faculdade e considera essa faculdade psicológica, ou seja, situada na mente, ela se torna uma ciência da cognição. E aí ela busca compreender a natureza e o funcionamento da mente humana no desenvolver desta faculdade. Bom, vamos ver o que mais. Agora vamos passar para a questão 3. A questão 3 nos pergunta: o que seriam as ciências cognitivas e por que a linguística pode ser considerada como tal? O conjunto de disciplinas que tem como objetivo geral compreender a natureza e o funcionamento da mente humana são chamadas de ciências cognitivas. Então, qualquer disciplina que se debruce sobre a mente humana, o seu funcionamento, na sua complexidade. Então, nós temos aqui alguns exemplos, né? O exemplo dado na questão foi a neurociência e a filosofia da mente. E aí eu acrescentei alguns outros exemplos da apostila. A própria psicologia, a inteligência artificial e a antropologia também são ciências cognitivas. Podemos dizer que a linguística, ela faz parte, né, desse conjunto de ciências cognitivas, porque ela se ocupa da linguagem, que é um fenômeno cognitivo. Então, a linguística ela é concebida como uma ciência cognitiva que tem por objetivo descrever e explicar a natureza, a origem e o uso da linguagem humana. Vamos aos comentários complementares? Já deu para entender por que a linguística foi ali, né, parte desse conjunto, né, é parte desse conjunto de ciências cognitivas. Então, como é que o conhecimento linguístico existe na mente das pessoas? Essa é a grande questão a ser estudada. E aí, para isso, é preciso formular uma teoria que dê conta desse fenômeno. Uma hipótese abstrata. E aí a gente tem 3 situações para a gente analisar dentro dessa hipótese abstrata que vai acabar gerando uma teoria da linguística, ou teoria linguística, que a gente vai ver na questão 4. Que é, primeiro, o léxico, que é o conhecimento sobre as palavras, o conjunto de palavras de uma língua. Então, assim, de uma forma muito simples, a gente poderia, para ficar fácil da gente entender, porque depois o léxico parece que é uma palavra grega, que a gente não consegue entender ele nas outras aulas, né? Vai ficando cada vez mais complexo o léxico. Então, vamos, assim, dar um sinônimo para léxico, bem simples, que é vocabulário. Então, é vocabulário, as palavras da língua, tá?
O segundo ponto é a sintaxe, que é o conhecimento sobre a estrutura das frases. Aí a gente meio que já sabe como é que é, né? E por último, a fonologia, que é o conhecimento sobre os sons. Então, esses três aspectos a gente vai ver no decorrer de todas as aulas e das questões de revisão. Vamos para a questão 4. O que é a teoria gerativa ou gerativismo? O gerativismo, também chamado de linguística gerativa, gramática gerativa, teoria gerativa, ou, um termo mais antigo, gramática gerativo transformacional, pode ser considerado o modelo linguístico mais influente nas ciências cognitivas. Essa teoria surgiu no final dos anos 50, nos Estados Unidos, a partir das ideias revolucionárias formuladas por Noam Chomsky. De acordo com essa perspectiva teórica, o papel fundamental da linguística é descrever o conhecimento linguístico dos falantes. A proposta de Chomsky foi revolucionária, já que até então o foco da linguística estava quase que exclusivamente na dimensão social e histórica da linguagem humana. Vamos aos comentários complementares? Você não sai da minha cabeça. Assim é que Chomsky revolucionou a linguística, quando ele coloca a linguística na cabeça, né, que é o título dessa aula. A linguagem está na mente. Essa foi a grande revolução de Chomsky. E aí, o gerativismo se tornou o modelo mais influente na formulação das teorias sobre a própria linguística, né? E aí a gente vê que nasce a linguística gerativa, que é sinônimo de teoria linguística ou de gerativismo. É tudo uma coisa só. Os fundamentos, a gente já viu lá, né, que Chomsky nos anos 50, nos Estados Unidos, revolucionou a linguística. E temos também como fundamento os procedimentos mentais que geram as estruturas da linguagem, ou seja, que estruturas são essas? As palavras, as frases e os discursos. São regras inconscientes. Isso é o que a gente vai aprender daqui em diante. Gente, bons estudos e até o próximo vídeo.